Eu lerei os ímpares, a igreja os pares, do versículo 1 ao versículo 7. Nós estamos na sequência, estudando aqui com os irmãos sobre Jesus, anunciado no Antigo Testamento, e então esse é o nosso desafio de estudar hoje sobre Jesus anunciado em Isaías, capítulo 9. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares, Isaías 9, de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. Natan, vai sair ali também, na de retorno? Não, né? Tá. Isaías 9, de 1 a 7. Diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Só uma observação aqui, irmãos, tem a ver um pouco com português. Eu nunca fui muito bom em português, tirava só para passar mesmo. Mas quando nós estivermos lendo esse versículo 6, quando você for ler maravilhoso conselheiro, tem que ler junto. Não é maravilhoso conselheiro, é maravilhoso conselheiro. Vamos combinar assim? Vamos lembrar? Porque é assim que deve ser feita a leitura. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos combinar assim para a gente se lembrar? Quando estiver lendo, não dá pausa. É maravilhoso conselheiro. Beleza? Coloque amor às minhas palavras. Não é que eu sou melhor do que os irmãos, é porque alguém me puxou a orelha um dia também. Falou assim, a leitura deve ser dessa forma, né? Lá no IBEL a gente tinha um professor excelente em português, pastor Deuel, já falecido. Ele corrigia a gente demais, né? Principalmente a tal da cacofonia. Já ouviu falar? Não? Existe esse termo, né, quando a gente usa expressões complicadas, né, que não é a realidade, né? Eu estou tentando lembrar aqui um exemplo de cacofonia, mas não está vindo agora na mente. Assim, quando a gente fala assim, vamos estar orando por cada de porcos. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Com as expressões que a gente usa. O pastor Deuel pegava no nosso pé lá no IBEL, né? Mas vamos deixar isso para lá, vamos para o mais importante aqui, que é a palavra. Bom, o nosso tema já está aqui. Jesus anunciado em Isaías 9, o povo que andava em trevas viu grande luz. Quando nós olhamos para esta narrativa bíblica, nós precisamos pensar aqui nos aspectos do que envolve o capítulo de número 8,
a anterior ao capítulo 9. Dentro desse contexto do capítulo 8, nós vemos aí angústia e medo, era um quadro aterrador, diante da ameaça inimiga. Nós tínhamos ali o contexto de trevas espirituais, cegueira, confusão, dominavam o entendimento do povo, opressão, o jugo pesado do Império Assírio esmagava aquela nação. Alguém lê para nós Isaías 8, 22, último versículo aí do capítulo 8. Então, o quadro apresentado no capítulo 8 de Isaías é um quadro aterrador, é um quadro que traz angústia, medo, preocupação, ansiedade, é um quadro de trevas espirituais. Então, dentro desse contexto que é apresentado o capítulo de número 8, nós vemos que o povo vivia sobre essa tremenda angústia. Pensa, você não vê solução, você não vê saída, você não vê uma resposta clara diante do que você está vivendo no dia a dia. Você sai na rua, não tem como você andar livremente, existe opressão. Você tenta ver um raio de esperança e não existe. Então, o contexto que o povo estava vivendo era um contexto extremamente triste. Do lado de lá, nós temos o texto que nós lemos. E a promessa é uma promessa de paz e alegria. Onde antes tinha angústia e medo, agora tem uma promessa de paz e alegria, o anúncio messiânico que traz a transformação. A segunda parte, uma grande luz, o povo que andava em trevas viu grande luz. Olha aí o versículo de número 1 e versículo de número 2 do capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. É interessante sempre essa figura da luz, porque no ambiente onde há trevas, qualquer pequeno facho de luz já causa diferença, não é? Lá antigamente, no tempo dos nossos avós, eu ainda peguei esse tempo assim, não é que eu sou velho não, tá? É que eu comecei cedo, mas eu me lembro, em 1981, eu tinha 6 anos de idade, e naquele tempo eu lembro da lamparina. Lá na casa do meu pai ainda tinha lamparina, minha avó usava lamparina, tinha que ficar colocando querosenezinho ali dentro, meio de cobre, sei lá, de latão, aquilo, e ela era meio tipo um triângulo, assim, como se fosse uma pirâmidezinha, e colocava num lugar ali para iluminar. E isso aqui, tá? No Cruzeiro do Sul, no bairro Cruzeiro do Sul. Quando a gente mudou para ali, não tinha energia nem água. Teve uma vez que a Cesam foi levar uma tubulação de água ali, passando perto de onde hoje é o terminal de Campo Grande. Aquilo ali era uma vargem, e foram passar uma linha de água ali para levar a água de Campo Grande para Vila Betânia. Ia deixar os moradores do Alto do Cruzeiro do Sul sem água. Mas o povo juntou ali e não deixou a obra passar não. E eu estava lá no meio, criança, junto com os moradores do bairro todo ali. Não, vocês têm que colocar água aqui em cima, tem que colocar água aqui em cima. Mas a questão da luz, aquela lamparina iluminava a casa. Uma única lamparina trazia luz para aquela casa. Agora pensa no sentido espiritual. Quantas pessoas estão em trevas? Quantas pessoas ainda hoje estão em trevas? Se você ler depois, tarefinha de casa, o capítulo 8 de Isaías, você vai ver que o quadro não era favorável. Assim como em muitos lugares do mundo hoje, o quadro também não é favorável. Existem dificuldades que nós estamos enfrentando no Brasil? Existem. Algumas situações podem piorar? Podem piorar. Mas existem lugares onde as pessoas ainda estão em tremendas trevas. Não só de recursos, de coisas, mas principalmente espiritualmente. A pessoa não vê solução. Terceiro item ali do lado azul é a libertação.
a promessa de que a opressão e o jugo serão quebrados. Veja que o texto vai dizer: tem multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Há uma promessa de uma libertação, mas há também um berço de bênção. A humilde Galileia agora vai se tornar palco de glória. O texto lá no começo, no versículo 1 ainda vai falar: o caminho, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Por quê? Porque todo esse texto está apontando para quem? Para quem? Jesus. E onde é que Jesus exerceu a maior parte do seu ministério? Galileia. Jesus não exerceu a maior parte do seu ministério em Jerusalém. Jesus não ficou preso a grandes cidades, mas Jesus vai para onde? Para a Galileia. E quando nós olhamos, por exemplo, nos evangelhos, e busque ler nos evangelhos, e se você for um pouquinho mais curioso, quando você vê o nome de uma cidade, pesquisa no mapa onde é essa cidade. Hoje nós temos acesso, né? Você pode abrir lá o Google Maps, ou o próprio Google, e digitar lá o nome dessa cidade, onde é, digita o nome da cidade e fala assim: onde é ela hoje? E você vai ver no mapa que Jesus não ficou preso apenas ao ambiente onde existia judeus. A maior parte do seu ministério dele, a maior parte do ministério de Jesus foi na Galileia. E você vai ver que Jesus sempre foi mais para cima, sempre foi para lugares mais longe do centro religioso da época, Jerusalém. Jesus foi para regiões onde era dominada por romanos, capitais regionais do Império Romano. Jesus foi para onde tinha gentios, onde tinha gregos. Jesus já está mostrando que ele é esse que é anunciado lá em Isaías. Isaías já fala desse lugar onde vai estar aquele que vem para libertar, para trazer bênção ao povo. Continuando, a transformação anunciada. Nós vemos aí esta mudança radical que é apresentada por Isaías, que vai trazer esta mudança na vida das pessoas, de angústia e medo, conforme nós vemos em Isaías capítulo 8, nesse contexto de pavor, há uma promessa de paz e alegria, o júbilo de uma colheita maravilhosa, de algo que vai ser especial. Alguém lê para nós o versículo de número 3, mais uma vez, terceiro versículo. Quando os exércitos no passado, e hoje também acontece muito isso, quando os exércitos invadiam a região, trazia tremenda destruição, e destruía-se as lavouras, por exemplo. Com isso tinha escassez de alimento. No ambiente de guerra hoje também é assim. Há muitos anos atrás, quando o Natan tinha uns 3 anos de idade, hoje ele já está com 26, né? Então tem bastante tempo isso. O tempo passa rápido, tá, irmão? Fica esperto aí. Mas nós estivemos no Paraguai, substituindo um pastor lá nas férias dele, e quando nós estávamos lá, um dos dias a gente saiu para dar um passeio. Não recomendo o passeio que a gente fez, assim, da forma que a gente fez, porque a gente passeou num carro de funerária, né? Era o carro que tinha para a gente passear, e estava meio um conflito lá no poder também, e nós chegamos com esse carro de funerária na frente do Palácio do Governo. O soldado paraguaio já veio correndo com a metralhadora na mão, né? Na nossa direção, fazendo sinal para a gente sair dali. Ainda bem que ele fez sinal primeiro e não atirou primeiro, né? Se ele atirasse primeiro, adeus Natanael, Délia, né? Mas nós estivemos visitando ali um museu da guerra, e algo assim muito chocante que a gente viu foi quando o guia estava mostrando para nós caixões, um caixão, né? Acho que tinha um só de criança, um caixão de criança representando todas as crianças que morreram na guerra.
porque o Brasil se juntou com a Bolívia e invadiu todo o norte do Paraguai, e como os paraguaios não tinham mais homens para lutar, eles colocaram quem? Crianças. E os brasileiros, juntos com os bolivianos, sabendo que eram crianças, eles não queriam atirar nas crianças, não queria assim ter esse confronto com crianças. Eles tiveram uma ideia assim mirabolante. Cercaram toda a mata e colocaram fogo na mata, e as crianças morreram dessa maneira. Só que aí tem uma questão. Por um longo tempo, essa região norte do Paraguai ficou infrutífera. Uma região que ficou infrutífera, sem produzir nada, e extremamente quente. Naquela época, há 20 e poucos anos atrás, chegava a 50 graus a temperatura nessa região. Hoje eu não sei se eles fizeram tratamento, melhorou, mas era isso. A guerra traz destruição, falta de alimento, mas aqui a promessa é o quê? Como que começa o terceiro versículo? Tens multiplicado o povo, tem trazido alegria, e como se alegram na ceifa e como se exultam com tudo que está acontecendo. Há uma promessa de paz e de alegria, de um júbilo de colheita e vitória. O segundo ponto ali, trevas profundas, existia uma cegueira espiritual, mas agora há grande luz, há uma promessa de uma grande luz. Versículo de número 1 e 2 vai falar desta grande luz que vem para permear a terra. Terceiro aspecto ali, a opressão da Síria. Existia um jugo pesado, existia algo tenebroso que acontecia, e a Síria era tremendamente má quando ela invadia as terras. Uma história assim muito interessante para a gente ler, se a gente quiser entender um pouco, é o contexto de Jonas. Lembra? Jonas, quando ouviu a voz de Deus, ele correu lá para Nínive e pregou a palavra. Não? Não foi não? Fugiu. Alguns teólogos dizem que a fuga de Jonas tem a ver com todo esse contexto da Assíria, porque Nínive é a capital da Síria. E os assírios, quando invadiram Jerusalém, eles profanaram o templo. Eles inclusive sacrificaram crianças no próprio templo. A Síria ela impunha tremenda opressão não só sobre Israel, mas por onde passava. E isso causava muitos transtornos. E o povo então vivia sobre esse jugo pesado. Mas aqui há uma promessa de restauração. Olha o versículo 4. Alguém leia para nós, versículo 4. Então, este Jesus apresentado por Isaías é esse que vem para quebrar o jugo também. A Síria não vai permanecer. A Síria não vai ficar para sempre no poder. Assim é hoje. Os impérios passam, os governos passam, os poderes passam, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele continua governando. Então há essa promessa. O quarto ponto ali, a terra humilhada, desprezada pelos povos, justamente aquele lugar desprezível, Galileia, Nazaré, pode vir coisa boa de Nazaré, justamente onde não havia valor naquele lugar, naquela região. É dali que Deus levanta quem vai prover, quem vai abençoar, é de onde vai vir o berço do reino eterno. O texto vai mostrar para nós que Jesus vai nascer ali naquela região, naquele contexto, próximo do Jordão, na região da Galileia. É de Nazaré que vem o Salvador, aquele que vai trazer o avanço do reino. Por último ali, a antiga opressão, sofrimento que já vinha de longo período, mas também há uma promessa escatológica e eterna, porque o reino de Deus não tem fim, não é um reino que vai começar e acabar como os outros reinos. Quantas pessoas
Quantos impérios já passaram e não existem mais? Onde está o Império Turco-Otomano? Onde está o Império Assírio? Onde está o Império Romano? Onde estão os grandes impérios econômicos? Tu lembra de uma loja chamada Mesbla? Você lembra que tinha uma loja? Você lembra que tinha uma poupança Bamerindos? Continua numa boa? Não, não continua numa boa, não existe mais. Um dia existia uma Braspérola onde eu trabalhei. Não tem mais. E por aí vai. Os impérios passam, sejam eles econômicos, sejam eles de reinos, sejam eles quais forem os impérios, eles passam. Mas aqui há uma promessa de algo que é duradouro. Alguém lê para nós o versículo de número 7. Versículo 7. Então, aquele lugar, aquelas pessoas que viviam sobre tremenda opressão há muitos anos, historicamente era assim, agora há uma promessa de uma libertação. Mas não é uma libertação para um momento apenas, para um período da história, é para todo sempre, por toda a eternidade. Nós hoje passamos por momentos de opressão? Sim, vivemos nesse contexto. Somos aí perturbados todos os dias, passamos por medo, passamos por angústia, existem muitas situações ao nosso redor que vão tentando nos afastar de Deus, vão tentando nos afastar uns dos outros, vai trazendo desunião, vai trazendo medo, preocupação, ansiedade para muitos, mas nós devemos nos voltar para a palavra. E Isaías vai prometer este rei eterno. Bom, continuando, os títulos do Messias. Primeiro, o maravilhoso conselheiro. Quem é esse maravilhoso conselheiro? É aquele que tem a palavra da vida eterna, é a fonte de toda a sabedoria, e é o conselheiro sem igual. Pensa você poder desfrutar desta oportunidade da presença de Jesus e de poder contar com Ele a qualquer momento. Não tem aquela pessoa que você confia e que você gosta de ouvir? Não tem? Eu acho que todos nós temos alguém que a gente gosta de ouvir. Ah, o fulano traz bons conselhos, o fulano fala bem, eu gosto de ouvir as histórias, os conselhos dele são valorosos. Mas o maravilhoso conselheiro Jesus é muito melhor do que qualquer um dos nossos conselheiros que nós temos. O pai da minha mãe, seu Olivenil, que era conhecido como Voquita, não teve muito estudo secular. Mas pensa num homem cheio de sabedoria para dar conselhos. Pensa alguém que sabia muitos versículos da palavra de Deus de cor e os citava para nós, nos exortava, apesar da gente não ter tanta convivência com ele ali todos os dias, porque nossos pais vieram para cá para o Espírito Santo e a família ficou toda no Paraná, depois foram para São Paulo, meus tios hoje moram a maioria na região de Indaiatuba, em São Paulo, por parte da minha mãe, mas pensa em alguém que valia a pena sentar. Délia chegou a conhecer, Nina também, não? Nina não? Mas pôde ouvir conselhos. Assim talvez você tenha uma avó, um avô, um tio, um parente, um vizinho mais velho, alguém, mas o conselheiro melhor é Jesus, esse maravilhoso conselheiro. O outro aspecto, ele é o Deus forte, ou seja, ele é o Deus todo-poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele é sempre vitorioso. Não tem nada que pega Deus de surpresa. Ah, agora não sei o que fazer diante dessa afronta. Não, Deus, o nosso Jesus, ele é esse Deus forte.
Ele tem todo o poder, Ele pode com todas as coisas, com toda a força. Ele também é o Pai da eternidade. O que isso significa? Ele é Senhor do tempo e da história. Ele é a origem da vida e o sustento eterno para os seus filhos. Jesus, Ele é o nosso Pai. Ore assim ao Senhor, se direcionando como nosso Pai. Jesus é esse Pai não presente em algum momento da história da nossa vida, mas Ele é o Pai da eternidade. Ele é Pai hoje, amanhã e o será para todo sempre. Glória a Deus por isso, porque nós podemos contar com Ele em qualquer momento. Ele está presente na história da raça humana. Ele não está preso ao tempo. O meu pai, o seu pai, esteve preso ao tempo, não é? Ou está preso ao tempo. O meu pai partiu há 1 ano e pouco atrás, né? Em agosto agora vai fazer 2 anos. Já. Parece que foi ontem, né? Então, nós, o que estamos fazendo da nossa vida? Como que nós estamos usando os nossos dias? Já que eles são breves. Coloquemos à disposição desse Pai da eternidade. Confiemos nesse Pai da eternidade. Mas Ele também é o príncipe. Ele é o príncipe da paz. Ele concede o shalom de Deus. Ele traz a paz completa e restaura todos os relacionamentos. Ele traz a paz verdadeira. A paz do mundo é uma paz momentânea, passageira. Hoje à tarde mesmo, nós estávamos com um casal de ciganos aqui na cidade vizinha, e eu e Délia, justamente a gente estava comentando sobre essa paz do mundo. É uma paz na noitada de festa. Não é assim a paz do mundo? Eu quero ter paz, vou para uma festa. Eu quero ter paz, vou para uma farra, vou para uma bebida, vou usar uma droga. É uma paz passageira. E muitos buscam essa paz. Uma paz apenas ausência de conflito. Não tem alguém que fala assim: eu quero paz, vou entrar para dentro do quarto e não vou sair daqui. Já viu alguém dizer isso? Talvez você já disse isso. Eu quero ter paz, vou entrar para dentro do quarto, não quero ver ninguém. Ausência de conflito, isso não é paz. Isso é uma paz apenas momentânea, passageira. Mas a verdadeira paz é do príncipe da paz, é o shalom, é a presença dele na nossa vida, é a paz genuína, é a paz perfeita, que vai restaurar relacionamentos, que vai restaurar o que está quebrado, é que vai trazer algo novo ao coração. Esse é o Jesus apresentado por Isaías, o Jesus anunciado por Isaías, é esse maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Esse Jesus, ele é o rei eterno de um reino eterno. É uma promessa que transcende o tempo e estabelece um governo divino definitivo. Ele é o Deus Emanuel, o Deus presente, reinando ativamente sobre o seu povo em todo lugar e para sempre. O seu reino é estabelecido sobre justiça e retidão, as bases inabaláveis do seu trono, garantindo um governo perfeito e santo. É um reino sem fim, não haverá limites para o crescimento do seu governo e para a sua paz. Vamos ler juntos o versículo 7, e daqui a gente já parte para a conclusão. Versículo 7, leiamos. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A promessa de Isaías, falando já de Jesus, esse Jesus anunciado por Isaías, é um Jesus que vem num contexto de um reino eterno, de um reino que vai aumentando o seu governo à medida que passa, e é um governo estabelecido
no aspecto da verdadeira retidão e da verdadeira justiça. A justiça desse mundo, muitas vezes, ela é comprada. Uma pessoa me disse há poucos dias atrás, aliás, recentemente, dizendo o seguinte: se a pessoa tiver dinheiro, está resolvido. Porque se ela tiver dinheiro, ela compra as autoridades. Se ela tiver dinheiro, ela compra muitas coisas. Mas não é porque tem dinheiro que compra tudo, não é verdade? Sim ou não? Você concorda comigo? Sábado passado, faleceu o dono da Gol. 57 anos de idade. Não conseguiu comprar a cura para o câncer. Ele só era dono da Gol, da Avianca, da Expresso União, empresa de ônibus, do metrô de Belo Horizonte. Só isso que ele era dono. Tinha pouquinho dinheiro. O que é a vida, irmão? O que é a nossa vida diante da eternidade? O que é a nossa vida diante de um governo que não se compra? Não tem como barganhar com Deus. Não tem como fazer troca com Deus. Não tem como nós comprarmos Deus. Tipo assim: Senhor, está aqui o meu dízimo, está vendo, Senhor? O Senhor está vendo que eu sou fiel? Estou entregando o dízimo. Senhor, estou sendo bonzinho, estou entregando uma oferta, tá, Senhor? Estou cumprindo meu ritual de crente, estou indo à igreja. Não tem como nós barganharmos com Deus, nós comprarmos Deus, nós fazemos algo para conquistar Deus. Autoridades podem ser compradas, juízes podem ser comprados, advogados podem ser manipulados, empresários podem ser corruptos, pastores podem se vender, crentes podem viver uma vida medíocre e em pecado, mas o Rei dos Reis permanece. Sabe por quê? O que está aqui no cantinho aqui, ó, o zelo do Senhor. A garantia desta promessa não está na força humana, mas no próprio caráter de Deus, porque o zelo do Senhor fará isso. Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com a igreja. Deus não tem compromisso com a denominação Igreja Presbiteriana. Não. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a Ele mesmo, ao propósito dEle. Bom, Natanael, sendo assim, o que cabe a mim então? O que cabe a nós, irmãos? Depositar a nossa vida totalmente na dependência desse Deus. Porque Ele é zeloso. Ele é totalmente santo, Ele é plenamente santo. Nada muda o nosso Deus. Se nada muda o nosso Deus, a pergunta a ser respondida por nós é: será que eu tenho confiado total e plenamente nesse Deus? Ou será que eu tenho prestado mais atenção e dado mais ouvidos às más notícias desse mundo? Porque o homem mau, o homem deste mundo, o ser humano natural, ele cada vez mais está se entregando a uma vida de perversidão, vivendo uma vida longe de Deus. E se você não sabe, por exemplo, as empresas de mídia, de televisão, elas sabem muito bem que o que dá ibope é notícia ruim. Então eles só vão passar o quê? Notícia ruim. Notícia boa é difícil de passar. As notícias boas, muitas vezes elas, para serem passadas, elas são compradas, se você não sabe. Exemplo:
Se você começar a ver uma equipe de televisão falando muito mal da prefeitura, da nossa cidade, é porque a prefeitura não está fazendo propaganda lá. Mas aí a prefeitura paga um valor para a equipe de televisão, para a empresa de televisão, faz a propaganda, paga a propaganda, aí eles fazem as notícias boas. Olha, a prefeitura está oferecendo emprego no terminal, venha para o terminal. A prefeitura está vacinando, não sei o que. Sabe, quase todas essas notícias são pagas. Se não pagar, é assim, irmão. O dinheiro é que move a coisa. Agora nós temos boa notícia. Nós temos boa notícia. Tem uma má notícia: todo homem é pecador. Essa é uma má notícia, não é? Como fruto de ser pecador, está destinado aonde? A perdição eterna. Mas nós temos a boa notícia. É esse maravilhoso conselheiro. É esse Pai da eternidade. É esse Deus forte. É esse príncipe da paz, que vem para resolver o problema da má notícia. A má notícia é condenação, é perdição, todos são pecadores. Mas a boa notícia é que tem uma solução, que é Jesus. E esse Jesus governa. Ele governa hoje, ele vai governar amanhã, e ele vai governar por toda a eternidade, por causa do zelo que o nosso Deus tem com ele mesmo. Não tem para império nenhum. Talvez nós olhemos para os impérios que dominam hoje, eles terão que se submeter ao Rei eterno, a esse reinado eterno. Concluindo, primeiro, nós temos um privilégio. Não somos mais escravos do medo ou das trevas, porque recebemos a graça de fazer parte deste reino de luz e paz eterna. Nós temos esse privilégio. Não somos mais escravos. Não se atemorize, meu irmão, minha irmã, com as notícias más. Não se atemorize com as coisas que aconteçam, porque nós temos esse privilégio da graça que nos leva a esse reino de luz, a esse reino de uma paz verdadeira, duradoura e eterna. Como resposta, diante de tamanha transformação, a nossa resposta deve ser a adoração contínua ao Deus forte e Pai da eternidade. Somos chamados a adorar. Somos chamados a glorificar ao Senhor. Somos chamados a falar bem de Deus. Isso é louvor. Louvor é falar bem. E nós somos chamados a fazer isso como resposta. E terceiro ali, a proclamação. Nossa missão é anunciar as virtudes do Rei Jesus, levando esperança da grande luz a todos que andam em trevas. Que bênção é anunciar este Rei e viver para o seu reino eterno. Que bênção é podermos participar no reino de Deus. Pensa, entre tantas pessoas neste mundo, Deus chamou você. Nós vivemos hoje num tempo de 8 bilhões de pessoas. Você sabe o que é isso? 8 bilhões de pessoas. É muita gente que vivem hoje no planeta Terra. Não estamos falando daqueles que já partiram. E dentre esses 8 bilhões de pessoas, Deus chamou você para fazer parte deste reino e ter a oportunidade de participar, de proclamar, de anunciar. Então, meu irmão, lembre-se, Isaías fala de algo tão especial. Esse capítulo 9, nós lemos ele bastante no Natal, não é? A gente dá uma grande ênfase dele no Natal, mas ele é um texto que vale para o ano inteiro. Ele traz verdades profundas sobre esse Rei poderoso, sobre esse Jesus que vem para subordinar todos os reinos e poderes debaixo da sua mão. Mas ele ao mesmo tempo é aquele que está disposto a ouvir a minha voz e a sua voz. Então descanse nele. E fica o desafio de nós proclamarmos, não só adorarmos como estamos fazendo aqui, a cada culto, a cada momento que a gente se encontra, mas também anunciar ali onde você está,
por onde você anda, na sua vizinhança, com seus colegas de trabalho, vizinhos, amigos, familiares, mas também onde Deus quiser te usar. Ainda existem muitas pessoas sem ouvir falar do Evangelho do Senhor Jesus. Ainda existem, sim, existem. Existem aqui próximo da gente, né? Nós estivemos ali no começo do mês lá no sertão, e a gente pôde ver ali povoados que nunca tinha chegado uma pessoa lá naquela casa, naquela estradinha, naquele lugar, para falar de Jesus. Nunca tiveram essa oportunidade de ouvir, e estavam ouvindo pela primeira vez. Aí imagine, nós estivemos ali em 3 povoados, mas em todo o sertão brasileiro, né, que envolve ali Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia, em todo o sertão existem ainda mais de 4.000 povoados, mais de 4.000 povoados, sem a presença da igreja, sem a presença de uma família crente que possa pregar para o restante daquela comunidade. Algumas já receberam a igreja, já tem ali às vezes algum projeto estabelecido, e nos 3 povoados que a gente foi, um deles já tem uma igreja lá. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos falar desse Deus, desse Jesus. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus.